Olá, amigos. No vídeo de hoje vocês irão assistir uma solenidade muito importante. Fui convidado para estar presente na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para uma nova frente parlamentar, criada pelo nosso capitão Telhada, deputado estadual. Essa frente parlamentar tem como objetivo ouvir pessoas do povo, pessoas envolvidas na área de segurança pública, advogados e policiais, para que sejam melhoradas as condições de trabalho dos nossos policiais. E eu fiquei muito feliz de ter o meu nome citado e reconhecido por 3 personalidades da nossa área de segurança pública. Um juiz do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Holt, que é o juiz da primeira auditoria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, o Dr. Kobayashi, um dos advogados mais conceituados de São Paulo, comentarista inclusive da Jovem Pan, e o ouvidor das nossas polícias, Cláudio Silva, que semanas antes foi muito criticado por mim por algumas declarações a respeito da atividade policial. E ele, com muita humildade, reconheceu ali, na frente de todos, que as minhas críticas são construtivas. E essa nova frente parlamentar, encabeçada pelo capitão Telhada, deputado estadual, será muito importante para a atividade dos nossos policiais. Então eu peço a todos que assistam até o final esse vídeo. E o link completo desse trabalho estou deixando na descrição do vídeo. E nesse momento pedimos, por gentileza a todos, 1 minuto de silêncio em respeito ao soldado PM Reis e soldado PM Pires. Essa união, essa frente parlamentar, trazendo um assunto tão importante como o direito militar, um assunto que precisa realmente de um olhar, de uma atenção, principalmente pelos novos momentos que estamos passando no país. E as coisas se conseguem conversando, não é xingando e apontando o dedo na cara dos outros. Hoje nós temos um secretário de Segurança Pública que é policial militar. Não, mas ele errou aqui. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Somente quando a gente é jovem. O que nós temos que fazer? Apoiar essas pessoas. Nos unirmos a essas pessoas. Estarmos juntos com essas pessoas. Para que quando errarem, se corrijam, se acertem. E tragam o melhor para todos nós. Será que é difícil entender isso? Eu sou alvo de muitas críticas para a minha postura. Não me incomodo com as críticas, faz parte do jogo. Agora que detalhe interessante. Nos últimos 33 anos de vigência da atual Constituição Federal, a Polícia Militar sempre realizou as abordagens, as buscas pessoais daquele cidadão que cause uma anormalidade, que esteja em atitude suspeita, sem nenhum problema. De 1 ano e 4 meses para cá, o Superior Tribunal de Justiça deu uma interpretação totalmente contrária à Constituição Federal. E isso eu tive a oportunidade de afirmar quando fui convidado pelo nosso deputado Derrite a estar presente na audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, e ali na minha exposição coloquei isso, que está havendo uma grande confusão. O STJ, que é sim a nossa Corte de Cidadania, o nosso Tribunal de Cidadania, extremamente importante para interpretar a lei federal, ele confundiu o trabalho da Polícia Militar. Porque se o STJ está agora exigindo investigação por parte da Polícia Militar, isso contraria a Constituição Federal. Porque quem pode fazer a investigação é a Polícia Civil, a Polícia Federal, doutor Leonardo Silva. Então veja, a nossa frente parlamentar vai ter voz para isso. Até agora estava solitário, fazendo palestras no Brasil, podcast, lançando livros, e agora estou muito feliz, porque nós vamos ter a frente parlamentar para exatamente chamar a atenção desse equívoco. Não podemos confundir, e quem cometer esse equívoco tem que olhar no espelho, se corrigir com ele. Nós não podemos confundir polícia judiciária com polícia preventiva. A polícia preventiva não trabalha com o Código de Processo Penal comum. E o STJ exige que a abordagem policial, coronel Telhada, vamos voltar lá à academia do Barro Branco, vamos voltar ao tempo que nós servimos na rota
Nós nunca trabalhamos com fundada suspeita. Até porque isso seria contra a Constituição. Mas o STJ tem uma visão de que a polícia preventiva tem que investigar. Mas quem investiga no Brasil, já disse, é a Polícia Civil e a Polícia Federal diante do comando constitucional. Será que os nossos ministros do STJ não têm uma visão global da Europa, onde existe o ciclo completo de polícia? Estados Unidos, né? As agências policiais são muitas, né? No âmbito federal, estadual, municipal, os condados, etc. Todas essas agências investigam, porque fazem o ciclo completo de polícia. Então, se a gente for perceber, nosso coronel parceiro, isso é importante, vamos conversar sobre isso, já tínhamos conversado momentos antes. O que acontece? Se você trouxer a visão fora do Brasil, nós vamos ver que todos os países fazem ciclo completo de polícia. Capitão Telhado, se todos os países, né, têm o ciclo completo de polícia, todas as polícias, agências policiais investigam, mas no Brasil isso é proibido pela nossa Constituição Federal, das duas uma. Né? Ou nós vamos continuar fazendo o que sempre fizemos nos 33 anos, né, anteriores que eu mencionei, da atual Constituição Federal, de quase um século de existência aí, nessa mesma linha, ou nós mudamos o sistema dos órgãos de segurança pública, e aí o deputado federal, o coronel Telhada, vai ter uma importância das mais convenientes. Elia Júnior, aqui é o nosso cineasta, que está cobrindo, que está registrando esse evento, fez lá a cobertura, fez lá a exposição dos seus trabalhos jurídicos. Mas por que eu estou lembrando isso, deputado? Porque ninguém lança uma obra no Brasil. E aí eu peço o apoio do nosso vice-presidente da OAB São Paulo, com mais de 550 pessoas no evento, prestigiando o evento. Mais de 15 coronéis, né, prestigiando o evento. Cadetes, escolas de soldado, etc. Eu digo que a gente tem muito trabalho para fazer junto, porque a ouvidoria de polícia ela tem duas questões que ela tem levantado. Primeiro, que a ouvidoria precisa ser a fala da cidadania. A fala da cidadania no sentido de ouvir os reclamos da população e submetê-los às corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Militar, que são os órgãos técnicos que efetivamente fazem toda a apuração e determinam se houve ou não ilegalidade na ação do policial militar ou do policial civil, a partir daí fazendo justiça. Um outro aspecto que eu quero levantar é que a ouvidoria está muito preocupada com a valorização das carreiras militares, especialmente das carreiras militares, mas de todas as polícias do nosso estado. Nesse sentido, eu quero dizer que, embora o coronel Telhada tenha feito palavras bastante elogiosas à minha postura aqui e à minha pessoa, eu quero dizer que a gente tem uma divergência, mas não é uma divergência saudável, coronel. Eu sou terminantemente contra o bico e sou terminantemente contra não só o bico não oficial, quanto o bico oficial. E vou dizer que tenho essa posição com um sentimento de justiça. Eu quero que os policiais do nosso estado sejam valorizados ao ponto de não terem que se colocarem em mais um risco nos bicos. Porque no patrulhamento, o policial tem uma farda que representa o Estado. Ele tem um colete, ele tem uma viatura e ele tem um colega ajudando a proteger ele. No bico é ele e Deus defendendo o patrimônio alheio. Eu acho que esse tempo que os nossos policiais estão no bico, eles poderiam muito bem estar dispondo desse tempo para estar com a família, buscando nova formação, maior qualificação. Então, o que eu defendo é que eu não acho que nenhum
soldado de segunda classe deveria ganhar menos que R$7 mil no Estado. Essa é a minha posição, e a partir daí, e a gente revalorizando todas as carreiras, não só da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil. Então, essa é a posição da Ouvidoria de Polícia. A gente quer que o maior estado do Brasil dê a maior valorização para a sua polícia, porque a gente precisa de uma polícia forte e valorizada. E nesse sentido eu quero dizer que a ouvidoria, além de estar trabalhando com essa perspectiva, que é a fala da cidadania, também está trabalhando com a perspectiva de legitimação da atividade policial. Nós, que discutimos políticas públicas, sabemos o quanto a pauta segurança pública tem ganhado espaço nos debates de política pública. Nesse sentido, seria muito relevante se a gente fizesse um movimento muito forte de aproximação da população com as corporações policiais, para que essa população valorizasse essa corporação, legitimasse a atuação dessa corporação, porque eu tenho certeza absoluta que político nenhum vai valorizar as nossas corporações se elas não tiverem apoio popular. Tem outras questões que a gente poderia aqui ficar uma tarde inteira discutindo os problemas que a polícia tem, questão de saúde mental, suicídio. Precisamos estruturar uma política importante, porque muitos dos erros que os nossos policiais cometem nas ruas hoje, eles são induzidos ao erro por conta da falta de estruturação de uma política de saúde mental para esses homens e essas mulheres. A gente sabe que os nossos policiais, eles estão submetidos a uma atividade extremamente extenuante. Quando a gente considera o bico, essa atividade extenuante se triplica ou quadruplica, porque o bico é muito mais vulnerável, e a gente sabe das várias demandas que os nossos policiais têm, e eu quero colocar a ouvidoria aqui à disposição para que a gente possa contribuir para que seja feita justiça em defesa desses homens e dessas mulheres. E dizer o seguinte: nós, na ouvidoria da polícia, a gente vai sempre defender a vida e o direito humano. O direito humano das pessoas que são abordadas ou são atendidas pela política pública de segurança pública, e o direito humano daqueles e daquelas que estão nessa corporação, doando suas vidas, doando as vidas das suas famílias, porque a família de policial militar não vive como um cidadão comum, vive muitas vezes escondido. Outro dia tivemos notícia de um filho de um policial militar agredido da escola por outros alunos, ameaçados. Então, a gente está muito preocupado com essas questões, mas a gente está muito preocupado com uma polícia que seja parceira da sociedade, que esteja próxima da sociedade, e que seja legitimada tanto quanto são os profissionais de saúde, tanto quanto são os professores, que eu sou professor, para que a gente possa garantir legitimação dessa atividade. Para essa função, pode contar com a ouvidoria de polícia, pode contar com o ouvidor da polícia, mesmo quando eu deixar de ser ouvidor da polícia, que a gente vai estar irmanados nessa construção. E a ouvidoria de polícia, assim como ela recebe críticas das corporações policiais, ela também está aberta à crítica à atuação dela. Estava discutindo agora há pouco com o diretor Elias Júnior, ele falou: pô, eu fiz uma crítica a você. Eu falei: não tem problema, diretor. A gente é ser humano, a gente erra, a gente se equivoca e a gente está aí para receber as críticas mesmo. Então, deputados, procurador, doutor Rotti, todas as pessoas que estão aqui presentes, contem com a ouvidoria de polícia. A ouvidoria de polícia está aberta a críticas, a gente quer aprender, a gente é ser humano e a gente quer fazer o melhor serviço possível. A ouvidoria não é para ouvir só um lado. A ouvidoria precisa, na missão institucional dela, ouvir os dois lados, e a gente está aqui também para ouvir e defender a polícia legalista, a polícia que atende verdadeiramente a população com carinho, com respeito, a polícia que nos últimos 10 anos colaborou para que 30 mil vidas viessem ao mundo. 30 mil vidas. Diante disso, eu quero ir para as conclusões, mas quero mais uma vez homenagear esses lutadores e lutadoras que lutam pelos direitos dos policiais injustiçados. Essa nova imagem da polícia muito me chama a atenção. Estou falando isso porque há alguns anos atrás eu fui soldado temporário da polícia.
Fui soldado temporário e morava dentro do quartel. Fui laranjeira durante o tempo de faculdade. Eu trabalhava na polícia de dia, fazia faculdade à noite. Servi por 1 ano no CPI 8, no Copom, aquele projeto piloto do que hoje é o Copom, né, integrado entre as forças de segurança, começou lá em Prudente. Servi lá e depois por 2 anos interno no 14º GB. E eu via ali no dia a dia, no alojamento, na refeição, no rancho, como é a vida de um policial militar, que é assunto todo dia, né? É assunto na imprensa, é assunto no jornal, é assunto na rodinha. O pessoal fala muito da polícia militar, do ar-condicionado. E eu preciso exaltar aqui um trabalho feito pelo Elias Júnior, que filma, às vezes, de dentro da viatura, uma ocorrência. E ameniza um pouco a ideia do que é o atendimento de uma ocorrência na prática. Ali, em poucos segundos, uma tomada de decisão que às vezes pode custar a vida. Uma tomada de decisão que às vezes custa uma história de uma família que fica em casa, como nós temos visto nessa semana, fica em casa em luto, às vezes. Então, parabéns pelo trabalho também, Elias, Silvio Forato, que eu vi por aí, que corrigiu os meus textos quando eu escrevia há cerca de 8, 9 anos para as clarinadas da Tabatinguera, que me ajudou um pouco com essa ideia de comunicação. E disso tudo, cumprimentando a tantas pessoas que fazem um trabalho tão bonito, seja na prática, na defesa da segurança pública, seja na defesa de quem faz a defesa da segurança pública, eu tenho só a parabenizar e colocar à disposição o Coronel Telhada, Capitão Telhada, para que essa frente parlamentar que se inicia hoje, se inicie e tenha andamento. Mas a gente partindo da mesma fé, e o senhor sabe que a lei da semeadura é a única que não falha. Às vezes o Código Penal Militar falha, às vezes o RDP falha, mas a lei da semeadura não falha. O senhor está ajudando hoje, mas daqui a pouco eu tenho certeza que, inclusive por essa frente parlamentar, o senhor vai colher os frutos. E mudanças importantes e significativas que a gente precisa na nossa legislação, Código de Processo Penal Militar e no Código Penal Militar e em muitas outras leis que nós precisamos, talvez saiam daqui, dessa semente que o senhor está plantando hoje aqui com esse auxílio. Os senhores têm a minha admiração, só queria deixar esse registro muito rapidamente, desejar um sucesso a todos que integraram essa frente ampla pela defesa do direito do militar. Obrigado. 2h15 de palavras, de compromissos que a gente firma publicamente diante não só do público presente aqui, cerca de 200 pessoas no auditório à minha direita, mas também tudo isso televisionado no YouTube, na TV Alesp. Então é uma baita responsabilidade que a gente assume nessa manhã e muito convicto. Quando a gente congrega pessoas que cada uma, na sua instituição, com a sua formação, com a sua vontade de fazer o bem, eu tenho certeza, quando a gente junta essas pessoas, não tem como dar errado. Nós teremos sucesso sim. Essa frente parlamentar que nós começamos hoje, oficialmente fazemos o lançamento, ela tem essa finalidade. Nós vamos examinar, pode colocar o slide, nós vamos examinar, nós vamos discutir de maneira técnica, de maneira responsável, congregando OAB, advogados que trabalham no direito militar, que labutam nessa área, policiais militares que trabalham com o direito militar lá no batalhão de área, o sargento que trabalha lá com procedimento disciplinar, que trabalha com IPM, que trabalha com processo regular, o oficial que é responsável, o capitão. Vamos chamar o CAES para estar participando desse grupo de trabalho. Vamos congregar aqui o representante do Tribunal de Justiça Militar, está aqui o nosso doutor Roth, hoje, o doutor Geraldo que participou, que abrilhantaram o evento, extremamente técnicos, com conhecimento vasto, chamando para participar desse grupo de trabalho também Ministério Público, associações, veteranos. Pessoal, são diversas perspectivas, só que está unida para o bem. Eu tenho certeza que nós vamos vencer. Nunca foi feito isso. Quando eu entrei na Polícia Militar, em 2004, aluno oficial, meu pai, Major Telhada, então, respondia um CJ para ser mandado embora da polícia. A gente sabe o que é isso ou não sabemos? Nós conhecemos essas dores, pessoal.
Nós sabemos que existem injustiças. E se existe uma maneira de mudar, é pela lei. Não é na força, não é na voz, não é batendo, apanhando. É convencendo, escrevendo corretamente, juntando pessoas boas, que está escrito ali, fazendo da teoria e da prática, trazendo uma abordagem crítica, criando proposta, participando todos os agentes que estão dentro do assunto, sem esquecer que aquilo ali, eficiência e garantismo, não podemos esquecer. Nós temos uma instituição militar. Nossas instituições são militares, são eficientes, são pautadas na hierarquia e disciplina. Só que tem que ter um equilíbrio entre a eficiência e o garantismo. Nós temos direitos constitucionais do indivíduo para serem respeitados. E tem que ter um equilíbrio entre essas duas questões, eficiência e garantismo. Nós temos que ter esse olhar, como o Dr. Kobayashi disse aqui, é o direito militar e o direito do militar, que nós conhecemos muito bem essas dores. Agradeço imensamente a todas as autoridades que vieram nesta manhã contribuir com a nossa frente parlamentar, aqueles que farão parte do nosso grupo de trabalho. Preparem-se, teremos muito trabalho pela frente, muitas discussões, muitos desafios, mas com Deus à frente nós venceremos. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, declaro encerrado esse ato solene. Deus abençoe.